Acabaram as desculpas e o elenco do Cruzeiro é favorito para 2025. É isso que se fala hoje na mídia e a gente vai de fato dissecar um pouco sobre os jogadores que o Cruzeiro contratou e esse elenco que de fato vai jogar durante a temporada e como eu acho que os jogadores vão se portar. Esse aqui é o Acréscimos FC e eu, Vitor Dornas, do Caminhos pelo Mundo, falo sobre algumas coisas sobre assunto futebol em geral. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui. Vamos lá para a nossa tier list, tá? Essa tier list aqui ela tá bem interessante, porque eu coloquei as contratações do Cruzeiro que já foram feitas e as duas contratações de zaga que estão muito encaminhadas. No momento desse vídeo aqui, as contratações de zaga ainda não foram efetivadas, mas se elas acontecerem mesmo, o que está muito provável, por isso que eu coloquei aqui, elas vão fazer muita diferença. Então, por isso que eu vou colocar aqui. E aqui a gente vai falar jogador por jogador. Categorias aqui, craque indiscutível. Então é aquele cara que realmente sobra. Bom jogador, útil, ruim e bagre. É, Eu vou entrar em cada um dos detalhes, então vamos lá, já começando. Vamos começar pelo nosso Mano Bolazzi. Nosso Mano Bolazzi, ele fez uma temporada interessante pelo Criciúma. Aqui eu separei sobre cada um dos jogadores aqui. Ele fez uma temporada interessante no Criciúma. Foi, em alguns jogos, o melhor jogador. Fez 8 gols, né? Gols esperados bem dentro disso mesmo. É, gols por jogo não muito grande, né? Um tempo para fazer gol não tão legal para um atacante. Apesar de que ele acabou fazendo bastante gol, jogou bastante, foi referência da equipe do Criciúma. Coisa que eu acho que vai ser um pouco problema para essa equipe do Cruzeiro. Eu acho que ele chega para ser um jogador, na minha visão, é, entre útil e bom jogador, tá? Eu vou colocar ele aqui em útil nesse momento, porque ele é melhor do que as opções de ataque do Cruzeiro, mas eu não acho que ele é um jogador que tem muitas características do Cruzeiro. Eu acho que até um pouco sobre a comunicação, a torcida do Cruzeiro é uma torcida muito impaciente. Então, eu vejo, por exemplo, um jogo que o Cruzeiro esteja perdendo, ele vai pra cima, dá um drible, perde a bola e a torcida fica completamente maluca e queimar o cara. Eu acho que isso é real uma possibilidade. Mas é uma correlação que ela é interessante. É um cara que chegou de graça, não deve ter um salário baixo, mas aparentemente dinheiro não é problema para o Pedrinho. E ele vem para ser titular. Ele vem hoje das opções de ataque do Cruzeiro. Ele é um dos 4 titulares, isso é indiscutível. Mas é um jogador útil na minha visão. É um cara que você poderia trazer um jogador um pouco mais novo. É, Você poderia trazer um jogador que participou de mais gols na última temporada, né? Que ele participou no Brasileirão, tá? Ele participou com 8 gols e 4 assistências. Então, 12 participações em gol, o que não é ruim, mas investindo o tanto que o Cruzeiro está investindo, dava para trazer um jogador melhor para essa função, na minha opinião, tá? É um cara que vai ser bem útil, mas para mim não passa disso. Dificilmente ele vai ser uma grande estrela, até porque no Criciúma o time jogava para ele. No Cruzeiro ele vai ter que atender todo um sistema do time, e principalmente o Diniz, que tem um sistema bem rígido, né? Um jogo bem específicozinho, bonitinho. Esse Christian é ruim, gente. O Christian é ruim, não tenho o que falar. Um cara que durante boa parte da temporada fez jogos medíocres. É, é um cara que não se destaca atacando, não se destaca defendendo. Ele foi reserva boa parte da temporada e de um time rebaixado que faltou criação. E ele, como sendo ele o volante, né, um meia, era um cara que tinha essa responsabilidade, né? Ele só não conseguiu criar. E eu acho que foi uma contratação um pouco. Não é premeditada, mas. Eu acho que o Cruzeiro. É uma contratação um pouco precipitada. Acho que foi um cara caro. O Cruzeiro pagou, se não me engano, foi 4 5 milhões de euros nele. E assim, ele é um cara que, na minha visão, não vale nem perto disso. Principalmente pegando os outros jogadores que você tem. Então, ele é um cara que chega para ser reserva. Mas eu acho que é um cara que não deixa muito a desejar para os Ramiros da vida e pro Lucas Silva, que teve altos e baixos na última temporada. Mas eu acho que é um cara que, na minha visão, não vai ser muito diferente de entregar o futebol do Ramiro.
minha opinião. Pode me provar o contrário? Pode me provar o contrário. Mas é o que eu acho agora. Dudu. Dudu é um bom jogador. Dudu é bom jogador, isso é indiscutível. O cara conquistou muita coisa lá no Palmeiras. Passou o último um ano e meio, sendo. é, não, não sendo protagonista no Palmeiras. Ele é um cara que machucou, teve uma lesão muito séria. Então, é uma e principalmente um jogador que é um jogador de lado, um jogador que às vezes tem que usar do drible, tem que usar da explosão para ganhar uma jogada. Eu acho que ele pode sofrer um pouco com isso, mas eu acho que é uma aposta que é muito válida para o Cruzeiro. Um cara que já conhece o time, tem identificação com a torcida, fez aquela bosta lá de no meio do ano de falar que vinha, falar que depois não, vinha, não veio. Então ele chega com um quê de tentar se provar e ter que se provar um pouco para a torcida. E é um cara que eu acho que vai ser útil. Não espere muitos gols dele, mas espere muitas participações, principalmente assistência. Eduardo. Eduardo é um jogador que eu gosto, tá? Eu gosto do Eduardo. E eu vou colocar ele aqui na categoria de bom jogador. É... Aqui, só antes, falando do Dudu aqui, ele passou o tempão aqui machucado e não participou de quase nada na temporada passada, né? No Brasileirão, 18 jogos, não jogou tanto tempo, né? 530 minutos só, mas nenhuma participação em gol, o que é bem ruim. Mas assim, né? O cara voltou de lesão, vem num time que é extremamente competitivo, né? Que é o Palmeiras. Então, se você não tá muito bem, você tá fora da rotação do time. E ele esteve fora a maioria do tempo, lesões complicadas. Eduardo, cadê o nosso brother Eduardo? Eduardo é um jogador que eu gosto muito, tá? Eu fiquei chateado quando ele foi pro Cruzeiro, não esperava isso. Mas é um cara que ele vem para ser um reserva e ele é um bom jogador. Ele é um cara que o Cruzeiro precisando tirar o Matheus Pereira em algum jogo, ou não só precisando, mas tirando o Matheus Pereira em algum jogo que ele não tiver bem, o Eduardo ele chega com uma opção de maior qualidade do que as que tinham no elenco anteriormente. Então é um cara que ele chega para somar. Não é um cara que vai te entregar isso por várias temporadas, até porque essa última temporada ele teve uma lesão que ele perdeu bastante tempo. Ele não foi protagonista nesse time do Botafogo, né? Ele praticamente nem jogava, né? Depois que chegaram os reforços de peso, ele jogava lá no começo do ano, que era a sequência do time do ano passado. Mas depois que foi chegando, Igor Jesus, Luiz Henrique, que Almadas, né? Até o Savarino. O Savarino chegou esse ano. Ele saiu. E teve muita lesão, né? Ele acabou não entrando de volta nessa rotação, mas é um jogador que pode ajudar. É um cara que foi muito bom no Botafogo do ano passado, né, no caso de 2023, ele foi para mim o melhor jogador daquele Botafogo, não foi Tiquinho Soares. Ele participou de pouco de gol nessa temporada, mas ao mesmo tempo é um cara que eu acho que você pode esperar um jogador útil para o meio de campo ali, entrando no lugar do Matheus Pereira. Fagner vai ser um jogador útil. Vai ser útil muito porque o Cruzeiro já tem um titular na posição. Então, dos jogadores que chega, ele não vai brigar, ele acho que vai tentar brigar pela posição, mas ele chega para ser reserva. Ele chega às vezes para você liberar o William fazer alguma outra função, para ser um terceiro homem de zaga ali, um esquema um pouco misto que o Diniz pode usar em meio de jogo. O William passou por lesões, é importante ressaltar, e eu acho que essa é uma contratação que, na minha visão, eu tinha achado ruim, mas depois que eu descobri que o Cruzeiro paga 300 mil de salário para ele e 500 mil é do Corinthians, né? O salário do Fagner seria 800 mil, sendo 500 mil pago pelo Corinthians e 300 pelo Cruzeiro, eu acho uma boa contratação. É um cara que vem barato, 300 mil, né, empréstimo. Se render, se entregar, ótimo, você tem um lateral que ele é confiável. Se não entregar, é um custo barato. Dizendo assim, no futebol brasileiro hoje, você dificilmente acha um lateral confiável, que nem o Fagner foi boa parte da sua carreira, por 300 mil reais por mês. Acho que é um valor barato na folha salarial. Gabigol, eu vou ter que colocar aqui na categoria de bom jogador, tá? Não pode me xingar aqui nos comentários, mas a torcida do Cruzeiro tá muito empolgada e tem que estar, até porque é a primeira contratação grande de ataque do Cruzeiro da era Pedrinho. O Cruzeiro ano passado contratou um tanto de jogador comum, contratou Caio Jorge, contratou Lautaro, sei lá o que das quantas, contratou Vital, e assim, são jogadores comuns.
Jogadores que nunca na sua carreira mostraram o que o Gabigol já mostrou na carreira. O Gabigol já fez muito gol. Não à toa o apelido é Gabigol. Mas o Cruzeiro está contratando o Gabigol mais em baixa desde a época da Inter. E isso não significa que ele é um jogador ruim. Muito pelo contrário. Ele é um jogador que tem super potencial para decidir. É uma coisa que faltou nesse time do Cruzeiro nesse último ano. Pessoas, jogadores que decidem. O Gabigol, esse é indiscutível, né? O quão ele é decisivo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que teve poucos minutos no Brasileirão no ano passado, mas poderia ter entregado mais. Uma frequência de gol de 190 minutos é uma frequência de gols que ela, na minha visão, não atende às expectativas que o torcedor do Cruzeiro está colocando na contratação do Gabigol. A ideia é ser um. E não é como se ele não recebesse bola lá no Flamengo, tá? Ele recebia muita, muita bola de excelentes jogadores. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Agora ele vai ter outros bons jogadores que vão, né, dar a oportunidade dele fazer gol. Ele vai ter mais sequência, mas eu acho que é importante que ele consiga, para ser um bom jogador no Cruzeiro, se dar bem com o Diniz. Isso para mim é indiscutível. E ele precisa de conseguir decidir. Ele precisa de conseguir converter as chances que estão entregando para ele, porque a expectativa criada em relação à contratação do Gabigol é uma das maiores da, da história do Cruzeiro. Eu nunca vi a torcida do Cruzeiro é, ser tão se posicionar tão a favor e encher estádio e fazer mural de um jogador antes do Gabigol. Eu não lembro de um jogador que eles fizeram isso tanto. Nenhum caso. Então, assim, a expectativa está sendo muito alta. Ele tem tudo para ser ídolo. Se ele entregar 50% do futebol que a gente sabe que ele já entregou lá em 19, 20, 21, que foram temporadas muito boas do Gabigol, tem tudo para ser mágico. Mas, se for o Gabigol da última temporada, se for o Gabigol do final da temporada anterior, eu acho que dificilmente ele vai atender expectativas. Eu não coloco ele na categoria craque indiscutível, porque a categoria craque indiscutível para mim é este jogador seria titular em todos os times do Brasil. E ele não seria, tanto que ele não era titular no Flamengo. Não era titular, não seria titular no Flamengo ainda hoje, não seria titular em vários outros times que têm centroavantes que hoje entregam mais que ele. Não que ele é ruim, não que ele seja ruim, e não que ele não possa retomar essa posição. Mas hoje o Gabigol não é titular em todos os times do Brasil. Isso pode mudar, tá? Deixando claro, pode mudar. Mas hoje ele não é titular em todo o time do Brasil. E essa categoria eu criei especificamente para esse cara aqui. Valentim Gomes. Esse zagueiro é absurdo. Ele é absurdo. Assim, o... essa para mim foi a melhor contratação do Cruzeiro nessa janela, consolidando. É um zagueiro que o Cruzeiro vai pagar caro, tá? 10 milhões de euros num zagueiro é caro. É um pouco de uma aposta, porque eu coloco um pouco de uma aposta, porque ele vem de futebol diferente, vem de futebol da Argentina, então pode ser que ele não se adapte da mesma forma que o Arrascaeta demorou um tempinho para se adaptar. Jogadores muito bons que vêm de fora às vezes não se adaptam, então é um pouco arriscado, mas o Cruzeiro está contratando o melhor zagueiro da última temporada argentina. É um cara que é simplesmente um monstro defendendo. É um cara, ele não é tão alto, mas ele defende, ele marca absurdo. Assim, tem alguns lances que você pode pesquisar aqui no YouTube, acho que ia ser bom para você entender um pouco do futebol dele, mas esse cara aqui, ele chega para ser titular do Cruzeiro, indiscutível, e ele seria titular em todos os times do Brasil. Ele seria titular na zaga do Palmeiras, ele seria titular na zaga do Flamengo. Então, assim, eu acho que esse é um grande, grande, grande acerto e que tem tudo para dar certo. É um cara que foi um monstro na última temporada e tem tudo pra dar certo. É isso. Não tem mais muito que onde eu explorar isso aqui, não. Rodriguinho, eu não tenho muita informação sobre ele, tá? É um jogador que, vou ser muito sincero, eu fiquei sabendo da existência do Rodriguinho no momento que o Cruzeiro contratou ele. Mas
parece que ele foi um jogador bem importante para o América, né, na última temporada da Série B. É um jogador que, como um meio-campista, ele é bem jovem, então é um cara que ele não chega para ser titular, é uma aposta. Então eu vou colocar ele aqui no útil, muito porque é um cara que eu acredito que chega para compor elenco, ele chega na posição que já está cheia, tem muitos jogadores que já são titulares, já tem reservas consolidadas, né, no caso, Matheus Pereira e o Eduardo, mas é um cara que pode despontar e pode ser bem útil, tá? E aqui fechando o nosso Fabrício Bruno. Bom zagueiro Fabrício Bruno. É um cara que chega para ser titular. E a zaga do Cruzeiro sobe de nível, porque você sai de Vidalba e João Marcelo, que são dois zagueiros completamente inconstantes, zagueiros que falham muito, eles falham muito, tá? Se você for olhar, eles falham muito. Para dois zagueiros que são primeira prateleira do futebol brasileiro. Isso daí sobe o nível do elenco de uma forma absurda. Eu ainda não estou tão convencido com algumas posições do Cruzeiro, mas essas duas contratações são contratações que sobem o nível do elenco. O importante é entender e torcer para que eles se mantenham saudáveis ao longo do ano. O Fabrício Bruno não tem muito problema disso. O Valentim Gomes teve uma lesão no ano passado, perdeu 2, 3 meses, mas não sofreu mais ao longo da temporada inteira. Mas, com isso, essas aqui são as contratações do Cruzeiro. Eu queria também trazer um pouquinho sobre o elenco e minha opinião, tá? Nessas duas posições aqui, já vamos considerar Valentim e o Fabrício Bruno. É um time titular que sobe de nível, mas ainda eu acho que ainda falta, tá? Você ganhou de titular o Gabigol, que é um jogador que sobe o nível do ataque muito forte. O Bolazzi, pra mim, é muito loteria. Ele pode ser um cara que vai encaixar absurdo, ao mesmo tempo, ele pode ser um cara que vai flopar muito forte no meio do ano e vai embora. O Dudu, eu não teria tanta confiança assim no físico dele. Ele já é um jogador um pouco mais de idade avançada. Então você pega o ataque do Cruzeiro, um ataque lento, né? Com Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, só o Bolazzi que corre, mas é aquilo, né? É o cara muito loteria. O meio-campo, Matheus Henrique é craque de bola. Pra mim, esse cara eu não escondi. Ele é jogadorzaço. Jogadorzaço, zaço, zaço. Ele é o melhor jogador deste time do Cruzeiro. E não tem discussão. Não é Gabigol, não é Matheus Pereira. É o Matheus Henrique, é o melhor jogador deste time do Cruzeiro. O Wallace foi tenebroso quando chegou. Acho que com a pré-temporada ele tem tudo pra melhorar. William, excelente lateral, dificilmente vai perder a vaga. Lateral esquerda, inconstante. Se você tem dois jogadores tipo Kaique e Marlon alternando, eu acho perigoso. Não acho que nenhum dos dois tem é, pedigree de Série A muito forte. Eu acho que os dois já tiveram bons momentos, mas na hora que importava, falharam muito forte. E o Cássio, que é um goleiro que foi bem, melhor do que estavam os goleiros do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está em decadência. Isso é indiscutível, tá? O Cássio do Corinthians era muito melhor desse Cássio que está hoje no Cruzeiro. O que já é um avanço bem legal em relação ao Cássio, aos goleiros que foram do Cruzeiro, né? Anderson e Rafael Cabral, que eram dois terríveis. Mas é um cara que pode decepcionar ao longo do ano. Minha opinião é que ainda falta profundidade no elenco do Cruzeiro. Se os jogadores que eram titulares não eram tão bons, você trouxe. Agora eles estão na reserva. Então, quando você precisar de mudar um jogo, você vai ter que colocar o cara que não estava decidindo na temporada passada, que era o Caio Jorge, que era o Lautaro, Peralta, que praticamente nem jogou, né? Lucas Romero, esse tipo de jogador que não decidiu no ano passado. E quando importou, os caras não aguentaram. Você vai ter aí a adição do Eduardo, que eu acho que é um excelente reserva. Christian não acho que vai ser útil, acho que vai entregar o mesmo tanto que o Ramiro. Se a galera não gostar do Ramiro, acho que não vai gostar do Christian também. E o Rodriguinho que pode ser útil, tá? Na zaga vai ter opções de zaga, né? O Jonathan Jesus é um cara que eu gosto muito e gostaria de ver tendo mais oportunidade, mas agora com os dois zagueiros, muito provavelmente ele quase nem vai ver a quase nem vai ver tempo de jogo. Mas para mim, o Cruzeiro dar certo ou dar errado depende muito de um fator. E é um fator. Com esse elenco, o Cruzeiro pode ser o melhor time do Brasil, ou ao mesmo tempo ele pode ser um time meio de tabela mediano por
um fator, que é esse fator aqui, ó. Fernando Diniz. Esse cara aqui, tá vendo? Fernando Diniz. Se ele conseguir encaixar esse time, beleza. Absurdo. Se ele não conseguir encaixar o time, eu não acho também seja tão ruim, tá? Eu não acho também seja tão ruim, porque aí o Cruzeiro pode demitir ele e ir atrás de um outro treinador melhor, que encaixa mais com a característica do elenco. Mas, o grande problema do Cruzeiro é começar bem o ano e no meio do ano o Diniz sempre aconteceu o que sempre acontece no trabalho do Diniz, que ele vai lá, a galera briga com todo mundo, e o elenco do Cruzeiro é um elenco que é cheio de jogadores que são mais velhos, foram ídolos onde passaram, então você tem Gabigol, você tem Dudu, você tem Fagner, você tem Cássio, você tem jogadores que têm uma personalidade muito forte e que gostam de ser, que tem de certa forma, um ego um pouco maior. E o Matheus Pereira, que era o jogador do Cruzeiro que já tinha essa função, que vão precisar de lidar bem com isso. E o Diniz já não é um cara que, assim, minha vivência com o Diniz que não existe, tá? Mas vendo de fora, ele é um cara que, pô, várias situações, né? Vários jogadores já comentaram sobre situações um pouco complicadas envolvendo ele. Então, pra mim, a única coisa que depende do Cruzeiro dar certo é o Diniz. É um técnico que eu gosto demais. Demais, demais, demais. E eu gostaria dele no meu time. Mas assim, é um cara que também é meio loteria. Você pode, ao mesmo tempo, estourar tudo e virar campeão da Libertadores, mas você pode no ano seguinte estar brigando para não cair, fazendo das piores campanhas da história do Brasileirão. Então, assim, para mim, a- as contratações subiram o nível do elenco do Cruzeiro, sim. Encaixando, pode brigar por título. Mas eu acho que importa pouco se o trabalho desse cara aqui não der certo, não encaminhar, não continuar bem. É isso, meus amigos. Não deixa de se inscrever aqui, deixar o like e comentar o que você achou. Tamo junto e abraço.